Muito boa noite a todos, eu sou o Celso Rei, esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade, fico feliz em ter você comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, esse é um canal onde eu gosto e eu procuro debater aí obras, ensinamentos a respeito da espiritualidade e trazer aí algumas fontes, tanto na internet quanto obras literárias, de autores que eu considero comprometidos aí com o serviço abnegado, né, com os princípios evangélicos, e que querem evoluir e que querem nos ajudar a evoluir também, né? Faz um tempo que eu não gravo vídeo, tô numa correria danada, mas não parei de estudar, né? E hoje eu não fiz nenhum roteiro, eu só liguei a câmera e vou falar as coisas que vierem na minha cabeça, livremente. Quem quiser me acompanhar, fica à vontade. E hoje eu tava dando uma olhada, né? Como eu comentei aqui já no canal algumas vezes, eu sou portador de uma doença e para eu tratar essa doença eu preciso me melhorar enquanto ser humano, né? Então eu precisei e preciso fazer a tão bendita, né? A reforma íntima, que é necessário para que eu consiga evoluir e tratar essa minha doença, que ela não é só física, mas ela também é emocional e espiritual. E aí isso foi o que abriu o campo aí para eu estudar a respeito da espiritualidade, porque eu me ocupava muito das coisas desse mundo, né? Então, assim, as fugas que esse mundo me proporcionava, eu ia atrás, seja numa alimentação que me faria mal, seja nas bebidas alcoólicas, em outras substâncias lícitas e ilícitas, eu procurava fugir de mim a todo custo, né? E aí, quando eu vi que eu era portador de uma doença e eu precisava me restabelecer como ser humano, eu comecei a trilhar um outro caminho em busca da minha essência. E aí eu fui ter contato com as obras espirituais, né? Entender esse vazio que existe dentro de mim, entender que eu sou um espírito imortal, que eu não sou daqui, né? Que eu vim de outro lugar, e se eu continuar evoluindo eu vou para outro, né? Essa minha casa, essa nossa casa, o planeta Terra, é um planeta transitório, né? Nós, conforme vamos evoluindo, nossos espíritos vão habitar outros planetas e, por que não, todo o universo, né? Porque quanto mais nós evoluímos, mais livres do universo nós somos. E quanto mais materialistas, menos livres no universo nós somos. Não é à toa que moramos no planeta Terra, né? Um planeta aí chamado por muitos dos mentores, espiritualistas encarnados e desencarnados, de planeta prisão, planeta escola, planeta hospital, né? Totalmente apartado da verdadeira realidade do espírito, na verdade, da realidade dos nossos irmãos extraterrestres, né? Que habitam todo o universo. Allan Kardec já dizia, né? Não há, se eu não me engano foi na obra de Allan Kardec que eu vi, que não há espaço vazio no universo, né? Embora um dia eu cheguei a acreditar que Deus criou todo um universo infinito, com zilhões de estrelas, só para a humanidade terrena viver. Como se nós fôssemos os espíritos mais evoluídos do mundo, né? Para você ver o tamanho da ilusão que eu me meti. E se a gente parar para pensar, há pouco tempo atrás nós éramos neandertais, homo habilis. Não faz muito tempo que a gente saiu dessa condição para homo sapiens sapiens, né? Porque como eu já comentei aqui, Deus é eterno. Então o que são algumas dezenas de milhares de anos frente ao que é eterno, né? Então vou falar de mim, acabei de sair da árvore, né? Acabei de descer do galho, né? E ainda me comporto muitas vezes como um animal no sentido de valorizar os instintos primários, né, primitivos, né, a busca do prazer imediato, não é verdade? E isso vem mudando, graças a Deus, isso vem mudando. Eu tenho praticado bastante meditação e estudado muito. Eu estava fazendo umas contas, de um ano para cá eu li mais ou menos uns 120 livros e assisti mais ou menos 1.500 horas de palestras, né? E eu cheguei a uma conclusão, que intelectualidade exacerbada, vocabulário rico, um português robusto, sem amor no coração,
não vale absolutamente nada. É melhor ser ignorante, sem amor no coração, do que um intelectualizado, totalmente materialista, com uma visão totalmente estreita de realidade, né? E então é isso que eu estou buscando hoje. Eu acredito que eu fico muito feliz por ter conseguido, né, estudar bastante, mas eu acho que agora o momento não é tanto de focar em obras particulares, mas é mais de desenvolver o amor por mim e pelo próximo. Porque vamos combinar, uma pessoa que busca fugir da realidade, que busca alterar a consciência de tudo quanto é jeito, não tem um amor. Não se ama da maneira como se é. Então é isso que eu tenho trabalhado agora, né? E recentemente, todos vocês devem saber da guerra que está acontecendo entre Israel e o grupo Hamas, mas acaba sendo Israel e a Palestina, porque não só o grupo Hamas está envolvido, mas os palestinos que não tem nada a ver com a história acabam entrando na situação. E recentemente eu vi um vídeo, né, de um canal que eu gosto muito, a Casa Plataforma de Oração, que eu vou deixar o link aí para vocês, que é um lugar onde eu procuro as informações, né, conhecimentos, e é um lugar onde eu gosto de assistir as palestras. E eu passei o dia bastante aflito, porque eu percebi que eu tô no mundo, o mundo que eu vivo, não só eu, mas o mundo, assim, ele é doente, né? Então, assim, estamos muito longe de Deus, da fonte. E eu comecei a me sentir, assim, mal, né? Por estar num mundo onde está havendo essas guerras, né? A guerra da Palestina, a guerra de Israel contra a Palestina já dura quase 80 anos, não é verdade? Então, eu queria dividir isso com vocês, né? Que eu abro o YouTube e tudo que eu recebo é guerra, destruição. Temos aí mais ou menos 7 bilhões de encarnados e mais ou menos 1 bilhão de encarnados desses 7 está no mapa da fome. Então é um planeta de dor, é um planeta kármico, é um planeta de doença, de expiação, isso é inegável. E eu tenho começado a olhar essas coisas de uma maneira diferente. Eu tenho começado a buscar entender que a justiça de Deus nunca falha. E que quando eu vejo uma situação que eu acho que é injusta, eu procuro entender um pouco mais de Deus para ver que na verdade é uma situação justa. E então eu fui dar uma olhada numa palestra hoje lá da Casa Plataforma de Oração e eles estavam comentando sobre a questão da Palestina, né, de Israel, dizendo que sim, né, que obviamente os seres humanos que patrocinam a guerra e financiam a guerra e matam uns aos outros, eles são espíritos trevosos, reencarnados e que estão, né, em conluio com os desencarnados que, num processo de obsessão, trocam informações e os encarnados acabam e fazer guerras e tudo mais, né? E aí a informação que chegou é que os espíritos das trevas, nesse momento, quando eles fazem isso, eles acabam trabalhando para a luz. Porque, como já foi dito aqui no canal, a gente está num momento de transição planetária. E no momento de transição planetária, o degredo se intensifica. Inclusive, existem verdadeiras comunidades de extraterrestres muito desenvolvidos, ajudando os espíritos aqui desencarnados do planeta Terra a irem para outros mundos. Afinal, há muitas moradas na casa do meu pai, não é verdade? E aí, foi dito que quando os trevosos acabam fazendo esse tipo de coisa, eles aceleram o processo que já ia ocorrer de degredo. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: assim que os trevosos reencarnados, que já fizeram as suas escolhas, estão lá matando uns aos outros, desencarnarem, eles são levados, o seu perispírito não vai para o umbral, porque os umbrais estão sendo esvaziados. Ele vai para uma nave, uma cápsula, e é levado diretamente a um planeta primitivo para reencarnar. E as pessoas que não vão ser degradadas, mas estão morrendo na guerra, pediram
Vou repetir. As pessoas que não vão ser degradadas e estão morrendo na guerra pediram antes de reencarnar para morrer daquela forma. Porque no passado elas fizeram isso. E eu comentei com vocês aqui sobre o corpo mental inferior. Quando a gente infringe alguma lei do universo, aquilo fica impresso no nosso corpo mental inferior. E aí nós temos oportunidades reencarnatórias para quitar esses débitos e expelir do nosso espírito essa culpa, essa mágoa, esse remorso e pagar, na verdade. Então, os bebês, né, que estão morrendo, decapitados, explodidos, queimados, são espíritos que fizeram isso no passado e hoje estão recebendo a reação da ação que causaram. Quando voltarem para o mundo espiritual, o seu perispírito estará mais limpo e muito melhor para voltar a uma nova reencarnação e, se tudo der certo, habitar um mundo regenerado. Então, quando a gente busca olhar a realidade um pouco mais como Deus age, as coisas começam a fazer sentido. Por mais que o ego grite, né? Isso está errado, não devia ser assim, tal. Isso é a visão estreita de um ser humano que há poucas dezenas de milhares de anos era um Homo habilis, um Neandertal. Então, não entende Deus, não entende como as coisas funcionam. Porque se entendesse, não estaria fazendo o que está fazendo, né? Então, a informação que nos foi passada é essa, né? E as trevas, de um jeito ou de outro, sempre acabam servindo à luz. E eu comecei a perceber uma coisa. Eu gosto de desenhar um símbolo nos livros que eu leio, que é assim, ó. Eu faço uma linha, às vezes eu leio uma frase, já vou explicar qual frase é, qual o contexto, que eu faço isso aqui, ó. O que eu quero dizer com esse símbolo aqui? Tá dando pra ver? Significa que se eu vou caminhando pela luz, eu chego no mesmo local se eu for caminhando pelas trevas. Vou explicar. A lei maior que rege o universo, ela é uma só. Tanto se eu escolho ir para o caminho negativo quanto para o caminho positivo, eu chego no mesmo local. Porque a lei, ela é uma só. Quer ver um exemplo? Quando eu leio os livros sobre os Exus, acontece muito isso. Não todos, mas uma parte dos seres humanos que atuam na vibração Exu desencarnaram e desceram. Foram habitar regiões do astral inferior, as trevas, o abismo, e começaram a fazer o mal. Fazer o mal, fazer o mal, fazer o mal, fazer o mal. De repente, na caminhada, eles perceberam que existe uma ordem que rege o lado negativo. Vamos chamar assim de lado negativo? O astral inferior, vamos dizer assim. Existe uma ordem. E que eles, na verdade, são instrumentos de uma lei maior. E que nada, absolutamente nada, sai do controle dessa lei. Ainda que o ser humano do planeta Terra ache que, né, a gente aqui no planeta Terra, a gente gosta muito de dizer o que Deus pode e o que Deus não pode fazer, não é assim? E aí, num determinado momento da caminhada desse espírito, ele percebe, opa, peraí, já tenho bastante conhecimento, já estou aqui há séculos, às vezes milênios. Existe uma lei que rege esse local. E aí, ele começa a entender que tudo está no controle de Deus. E aí ele continua caminhando e ele vai para onde? Ao encontro da luz. Porque é o caminho que a lei dita. Então, se eu vou por aqui ou se eu vou por aqui, eu acabo caindo no mesmo local. Quem fala muito sobre isso é o Hermes Trismegisto, né? Hermes Trismegisto falava que os paradoxos eles se anulam. O que está embaixo é como o que está em cima, o que está dentro é como o que está fora. E a gente pode usar esse princípio aqui, né? O Exu ele tem uma caminhada do lado negativo até que ele começa a servir a luz. Ele começa a servir a luz no lado negativo. Então tudo
nada escapa da justiça e da lei. E aí às vezes eu quero me sentir mal, né? Pelo lugar onde eu estou. Então hoje, eu fui no YouTube e eu me deparei com várias coisas. A guerra da Ucrânia, a guerra na Palestina, a fome de 1 bilhão de pessoas no mundo que estão no mapa da fome. Tive contato também um pouco, fui pesquisar um pouco sobre a questão da moda, a indústria da moda, do luxo. E eu trago alguns dados para vocês. Ó, não é só de espiritualidade que é feito o meu canal, hein? Também de geopolítica. Mas na verdade, gente, espiritualidade é tudo. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Nada é material. A matéria é só uma forma transitória. Tudo é espiritual. Política é espiritual. A sociedade como um todo é espiritual. E aí, eu estava vendo que nesse ano de 2023, 1% da população detém mais de 50% da riqueza de todo o planeta. Então, é isso mesmo. 1% da população detém a riqueza de mais de 50% existente no planeta. E a estimativa é que até 2030, esse mesmo 1% detenha 2/3 da riqueza do planeta. E aí depois que eu vi tudo isso, né? E eu vi uma notícia, por exemplo, que uma ida do Neymar até a Arábia, Dubai, com um jatinho, o jato mais caro do mundo, emitiu mais CO2 do que um ser humano gasta em média numa vida de 150 anos. Vou repetir. Neymar, ao ir de jatinho até Dubai, colocou na atmosfera, expeliu na atmosfera mais CO2 do que um ser humano expele em uma média de vida de 130 anos. Então, além da nossa realidade material ela ser uma ilusão, ela está destruindo o mundo, está acabando com o mundo. As pessoas estão, né? E a tendência é piorar, né? Como eu falei para vocês aqui, o último vídeo que eu gravei, eu estava falando de desencarnes coletivos. E foi um tempo, eu estava falando de desencarnes coletivos a respeito de questões geográficas, né? Terremoto. E eu não sei se vocês perceberam, mas uma semana depois de eu ter gravado aquele vídeo, veio aquela onda de calor na cidade, muito acima do normal, né? Coincidência? Direção da espiritualidade? O fato é que essas mudanças vão começar a acontecer. E a minha posição enquanto desperto, vamos falar assim, eu acho que é um exagero falar que eu tô desperto. Mas se eu for comparar com o resto da população, eu acredito que sim. Mais, né, do que a média. Não tem por que se preocupar. Mas não dá pra mentir falando que não vai piorar. Vai piorar. Né? Então, eu olhei pro espelho hoje, né? E eu olhei pro espelho e eu disse bem assim pra mim. Você tomou escolhas no passado que fizeram com que você estivesse aqui nesse planeta nesse exato momento. Você é o único responsável por onde você está e com quem você está. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo que você deveria estar e do jeito certo. Não existem equívocos na obra do Pai. E isso eu preciso trazer para mim. Eu preciso internalizar. Eu preciso me tomar responsabilidade, assumir a minha essência de espírito imortal e que eu não estou aqui por acaso. E que as escolhas que eu fiz no passado fizeram com que eu estivesse aqui hoje, dia 10 de outubro, eu acho que hoje é dia 10 de outubro de 2023, tendo que ver na internet milionários poluindo mais que cidades inteiras, a indústria da moda poluindo todo o planeta, 1 bilhão de pessoas encarnadas passando fome, guerras,
e eu estou aqui. E o que eu posso fazer? E a única maneira que eu vejo hoje de lidar com isso é buscando me evangelizar verdadeiramente. Quando eu digo evangelizar, o que eu quero dizer? Eu quero dizer de uma maneira religiosa, né? Será que eu quero dizer que eu preciso pegar a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento e falar que aquilo é toda a verdade do universo? Não. Não é isso. Mas eu preciso entender uma coisa. E agora eu quero... Cadê? Onde está o meu apagador? Só um minutinho. Quando eu digo evangelho, eu quero dizer o seguinte. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Ramatiz? Pois bem, Ramatiz, hoje, depois desses 120 livros que eu li, eu cheguei à conclusão de que Ramatiz, Hermes Trismegisto, são dois dos grandes mestres que eu preciso estudar, que eu preciso entender, que eu preciso absorver o conteúdo desses espíritos. Além, claro, de Akhenaton, Allan Kardec, só que ele está reencarnado na Casa Plataforma de Oração. Então, quero falar um pouco sobre a questão de Ramatiz. Ramatiz vem dizer para nós que... Permita-me citar esse livro aqui, ó. Evangelho à Luz do Cosmos. Olha que interessante, gente. Quando eu digo, eu, Celso, que eu quero me evangelizar, não é me fechar na religião cristã, não. É isso aqui, ó. Ramatiz, gente, vem nos dizer que o Evangelho, as regras morais contidas no Evangelho, valem para todo o cosmos. Vocês entenderam o que eu quis dizer? As regras morais contidas no Evangelho. Não julgueis para não ser julgado. Olha a sua trave no olho antes de olhar para o outro. Seja indulgente. Seja, vale para todo o cosmos. Ramatiz vai longe. Ramatiz vai além. Ramatiz expande. Ele fala o seguinte. É claro que 2000 anos atrás, Jesus trouxe numa linguagem infantil. Porque se não fosse assim, não seria aceito, né? E não seria compreendido. E mesmo trazendo numa linguagem infantil, passou-se 2000 anos e até hoje ainda não é compreendido e ainda não é seguido. As pessoas distorcem tudo que Jesus falou, né? Tem gente que fala que a guerra, ela é legítima para os cristãos porque em Lucas está escrito que Jesus disse que veio trazer a espada. Não entenderam absolutamente nada. Jesus não está falando de uma espada que você coloca no bolso e vai decapitar o seu irmão. Jesus está falando da espada da justiça. Jesus está falando do orixá Xangô. Jesus está falando de Ogum. Jesus está falando das forças que regem a natureza e que balanceiam, e que trazem equilíbrio no cosmos. Assim como o Ramatiz, assim como o Hermes. Tanto é que quando ele foi ser levado no Calvário, os apóstolos iam pegar as espadas e ele disse: embanhem suas bainhas, suas espadas. Não desembanhem suas espadas. Então existe uma distorção muito grande, mas é porque a maioria dos espíritos encarnados vem das trevas. São espíritos rebeldes, trevosos, e eles estão em sintonia com os espíritos desencarnados lá de baixo. E existe uma manipulação para não entender o evangelho, para não entender um vídeo, para distorcer, por exemplo, aqui que eu estou falando com vocês. É claro que eu estou falando aqui no YouTube para poucas pessoas. Então não vai haver, de fato, uma interferência de um mago negro. Pode haver, mas não vai. Porque eles estão interessados em YouTube que tenha 80 mil visualizações, 100 mil visualizações. As pessoas que assistem esses grandes canais, se os canais falam alguma coisa de Deus, falam alguma coisa verdadeiramente de Deus, os magos negros vão interferir em quem está assistindo, para distorcer o que está sendo dito. Porque é essa a ideia, né? É sede de poder, sede de controle, sede de domínio, né? Ser evangélico verdadeiramente
a luz do cosmos, é ser livre. É se livrar das rodas das reencarnações. É se livrar do corpo astral. É se livrar do corpo mental inferior. É viver em corpo mental superior. Livre no universo. Quem não quer isso? Na verdade? Então, quando eu digo que eu preciso me evangelizar, é isso que eu quero dizer. Não é religião. Olha que legal, gente. O Ramatiz, ele faz um panorama de todos os movimentos espiritualistas religiosos que já passaram pela Terra. Os grandes nomes que ficaram famosos, porque tem muitos que não ficaram, que passaram pela Terra, ele cita na obra dele. E ele diz que cada um deles... Eles quem? Vou citar o nome. Né? Nós temos... Eu sei alguns de cabeça aqui, até eu achar a página. Nós temos Buda, nós temos Zoroastro, nós temos Confúcio, nós temos Jesus, nós temos Krishna, nós temos Bhagavad Gita, e eles trazem, gente, uma verdade. Eles trazem toda a verdade do universo? Não. Mas eles trazem um conhecimento espiritual de como as coisas funcionam no universo. É tudo que há no universo? Não. Mas já é bastante coisa para a gente entender que o verdadeiro evangélico não é religioso. Ele aplica os princípios que Cristo trouxe. E foi só Cristo? Não. Olha que legal. A regra áurea, segundo as 10 grandes religiões do mundo. Regra áurea, a regra principal das religiões do mundo. No cristianismo, tudo quanto queres que os outros façam, façam para ti também. Então não faça para o outro o que você não quer que faça para você. No confucionismo, não faças aos outros aquilo que não quer que eles te façam. No budismo, de 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes: generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber. Hinduísmo, não faças aos outros aquilo que, se te fosse feito, causar-te-ia dor. Islamismo, ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Judaísmo, não faças ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Taoísmo, considera o lucro do teu vizinho como teu próprio e o seu prejuízo como se também fosse teu. Zoroastrismo, a natureza só é amiga quando não fazemos aos outros nada que não seja bom para nós. Enfim, e ele continua. Gente, vem aqui comigo, ó. Aqueles que tiver olhos de ver, que vejam, e aqueles que tiver ouvidos de ouvir, que ouçam, lembrando sempre que os lábios estão cerrados, senão ao ouvido do conhecimento. O que ele quer dizer aqui, gente? Existe uma verdade cósmica por trás dos grandes expoentes da espiritualidade. Cristo foi um deles. Tem outros. Qual que é a regra áurea? Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso, segundo Ramatiz, vale para o universo. Então, quando eu falo para vocês que eu preciso me evangelizar para não passar pela dor ou uma doença da qual eu venho passando, é isso que eu quero dizer. Afinal, existe uma verdade por trás de todos esses seres humanos, espíritos que passaram pela Terra. Eu não sei por que os espíritos da Terra, encarnados, cismam em separar. Se a verdade é uma só. E vou mais longe.
Ramatiz vai afirmar que existe um regente planetário no planeta Terra. Então, vamos lá. Aqui é o planeta, certo? Ramatiz vem nos dizer que cada planeta possui um Cristo planetário. Um espírito responsável, que a masofia, que é o estudo também dos extraterrestres, vem dizer que esse espírito na verdade é um casal, porque ele tem o polo masculino e feminino dele. Cristo planetário. A masofia vai dizer que é um casal. Ramatiz nos informa, e olha que interessante, que o Cristo planetário, gente, ele é um espírito arcangélico. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que o Cristo planetário não encarna. Tá bom? E que Jesus é um espírito. Agora a galera vai falar que eu fiquei louco, que eu enlouqueci. Jesus é um espírito angélico que encarna e que levou 1000 anos para baixar suas vibrações para entrar dentro de um corpo de carne. 1000 anos. Por que, Celso, o Cristo planetário não encarna ele mesmo no planeta para trazer ensinamentos? Porque, gente, se Jesus, que é um espírito angélico, já leva 1000 anos para conseguir entrar no corpo físico, imagine um Cristo planetário. Não tem necessidade. Eu vou explicar para vocês. Olha que coisa interessante. E agora eu estou entrando aqui para vocês entenderem uma das bases do pensamento universalista cósmico, que é o que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Livre de dogmas, livre de sistema de crenças, livre de religião, livre de sectarismo, livre de visão estreita, mente aberta, boa vontade e honestidade sempre. Peço para vocês um pouco a mente aberta agora, para vocês entenderem como as coisas funcionam. Planeta, Cristo planetário, não encarna, mas ele rege o planeta. Seres humanos, espíritos que encarnam passaram por aqui. Vamos lá? Zoroastro, Confúcio, Siddhartha Gautama, Jesus, Joshua, né? Não é assim? Quem mais? Eu acabei de falar aqui também, né? Mahavatar Babavaji, Bhagavad Gita, tem vários que passaram por aqui, e não só espiritualistas, Sócrates, vamos colocar Sócrates aqui. E aí, gente, o que o Ramatiz vem nos dizer? Ele vem nos dizer que esses espíritos, pela evolução que eles têm, eram médiums. De quem? Do Cristo planetário. E qual foi o espírito mais fiel às informações do Cristo planetário? Tchan, 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 tchan. Jesus. Isso quer dizer que o que Buda trouxe, Zoroastro trouxe, não vale? Claro que vale, porque veio da mesma fonte. Que veio da onde? Vem de Deus. Porque quanto mais é evoluído o espírito, mais próximo ele está de Deus. E eu, encarnado, um espírito evoluído, que acabou de ser Homo habilis, estou distante de Deus. Então ele vem e ele traz as informações. Então, gente, ser evangélico é no sentido cósmico. O evangelho é a lei do cosmos. Entendem? É claro que cada planeta vai estudar o evangelho numa profundidade, de acordo com a sua evolução. A nossa evolução
Jesus trouxe numa linguagem infantil. Como que Jesus falava? Gente, ele falava em parábolas. Imagina se ele falasse de física, química, física quântica, naves extraterrestres. Não. Mas vocês podem ter certeza que num planeta mais evoluído, o evangelho já contém esse tipo de coisa. Então, é pra gente entender que todos os caminhos levam a Deus. Ser budista é caminhar para Deus. Ser islâmico, como disse aqui, ó, a regra áurea do Islã. Será que distorceram o islamismo? Será que o ser humano da Terra distorceu a mensagem do Islã? Islamismo, ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Leva para onde? Leva a Deus. E o cristianismo de Jesus? Leva a Deus. Então, podemos pensar assim. Existe uma verdade, um caminho. A verdadeira evangelização. Adulta, madura, livre de sistema de crenças. Gente, permitam-me contar uma história. Esse vídeo vai ficar longo, tá? Então, quem quiser me acompanhar, tamo junto. Fico muito feliz se você vier comigo até o final. Gente, esses dias eu fui num centro espírita e tinha um dirigente lá. E ele já deve estar trabalhando com a espiritualidade há 40 anos, mais ou menos. E a gente acabou entrando num assunto de editoras de livros, né? E aí ele começou a dizer que essa editora não, que aquele autor não, que fulano não, aquele é bom, aquele é ruim, aquele é bom, aquele é ruim. Gente, eu vou me colocar no balaio, tá? Porque eu tô junto, mas eu quero citar esse exemplo. O ser humano aqui da Terra, ele acha que consegue discernir o que vem de Deus e o que não vem. Não é curioso isso? Ai, mas a pessoa está trabalhando com espiritualidade 40 anos. Gente, os sacerdotes da época de Jesus, quando Jesus estava com 30, eles já estavam com 70 de idade. E Jesus ensinava muita coisa para eles. Porque na realidade não é o tempo carnal que vale. É o tempo da caminhada do espírito. Entendeu, gente? Um espiritualista de 70 anos de idade, que se abriu para a espiritualidade agora, um espiritualista com 70 anos de idade, que só é médium nessa encarnação para quitar os débitos das outras, porque peregrinou no astral inferior por muito tempo, será que ele tem mais expansão de consciência do que, por exemplo, um Siddhartha Gautama reencarnado com 20 anos de idade? Vocês entenderam a minha pergunta? Quem é o ser humano da Terra para falar o que Deus pode e o que Deus não pode, para falar quais obras são de Deus, quais obras não são de Deus? A não ser, é claro, que a pessoa esteja fechada num sistema de crenças onde o que sai daquilo lá é mentira. Mas um ser humano cujo a evolução há poucos milênios era de Homo habilis, como ele vai saber? Então, gente, cuidado. Cuidado. Não é o tempo carnal que conta. Ah, porque eu estou trabalhando na espiritualidade há 60 anos. Você é um moleque, o que você sabe? Isso é uma visão humana. Isso não é uma visão de espiritualidade. Não é uma visão de alma imortal. Isso é uma visão humana. Era o que diziam para Jesus. Quando Jesus chegava no templo, falava: quem é esse? Quem você pensa que é? Seu moleque? Né? Porque ele era novo. Mas o espírito que estava lá dentro, ó, peregrinou, hein? E hoje, depois das coisas que eu estudei, eu posso afirmar para vocês que mais de 90% dos médiuns e espiritualistas famosos e não famosos trabalham com a mediunidade porque cometeram muitos equívocos no passado.
E isso não é um julgamento, isso é um fato. E aí, Deus, na sua infinita misericórdia, concede a mediunidade para quitar karmas. Muitas das pessoas, muitos dos consulentes do centro de Umbanda, do centro de Espírita, das igrejas católicas, são pessoas que foram prejudicadas pelo aquele espiritualista que está ajudando hoje, lá no passado. Entendam uma coisa, num mundo de provas e expiações, a mediunidade é de prova, ela não é uma mediunidade natural. Então, qual é o conselho? Busquem vocês encontrar Deus dentro de vocês. Não é um espiritualista que vai falar para vocês, não é ninguém que vai falar para vocês. Não sou eu que vou falar para vocês. Eu compartilho as minhas ideias porque eu gosto e eu acredito que alguém pode se identificar e eu posso, enfim, ajudar. Então, é muito curioso, né? Então aí assim a gente consegue perceber como que veio de uma coisa só, né? É muito legal. Eu recomendo muito Ramatiz, um grande mestre. Ramatiz, gente, foi um grande filósofo na Alexandria. Ramatiz, ele é de Sírios. Ele não precisava ter vindo para a Terra, mas ele saiu de Sírios para vir nos ajudar na nossa evolução. E ele vem trazer essa questão, né? Que quem que é o Cristo? É o Cristo planetário, um espírito arcangélico. E os encarnantes são médiums dele. Cada um, gente, trazendo a verdade. A verdade de um anula do outro? Não, porque como vimos, a regra áurea é basicamente a mesma. Mas a maneira como a qual eu vou trazer o conhecimento varia. Por quê? Por causa que cada espírito tem uma expansão de consciência. Jesus, como foi um dos mais evoluídos, se não o mais evoluído, conseguiu traduzir as mensagens do Cristo planetário com a maior fidelidade. Agora, pode ser que, por exemplo, o Zoroastro não tenha, na época dele, tido a tal expansão de consciência que Jesus teve. Mas isso quer dizer que é mentira o que ele trouxe? De modo algum. De modo algum. Então, é muito interessante nós observarmos dessa forma, como uma forma de emancipação individual interna para Deus. Não precisamos de muletas espirituais, não precisamos de rituais desnecessários, não precisamos de fantasias, não precisamos de bebida alcoólica, não precisamos de cigarro, não precisamos de charuto, não precisamos de colares, não precisamos estar dentro de grandes templos, não precisamos comer hóstia, não precisamos ser batizados dentro da água. Precisamos olhar para dentro de nós e entender a reencarnação, a imortalidade da alma e as leis que regem o universo, a lei de ação e reação, não é verdade? Tudo isso para a gente fazer o quê? Cada vez mais evoluir. Porque às vezes eu fico pensando assim, vocês acham mesmo que no mundo regenerado existem espíritos fazendo despacho na encruzilhada? Por exemplo? Então assim, é legal começar a desenvolver essa questão assim cósmica, de se ver no cosmos, porque eu não sou morador da cidade X, do planeta tal, eu sou ser universal, do universo. E que, se Deus quiser, eu pretendo, através da minha reforma íntima, evoluir para sair dessa roda das reencarnações. Porque eu estou hoje, 10 de outubro de 2023, num mundo onde 1% da população tem mais de 50% do dinheiro, uma indústria da moda, que é a mais poluente, segunda mais poluente do mundo. Enfim, a escravidão, né, que é a regra aqui.
o trabalho escravo, como é conhecido pelos historiadores, não existe, mas existe a nova escravidão. Afinal de contas, quem vive com salário mínimo hoje é guerreiro, né? Viver com salário mínimo hoje é escravidão. Somos escravizados, mas pelas escolhas que nós mesmos fizemos. E essa responsabilidade, ela é intransferível. Pode ter aí do seu lado o obsessor que for. Você pode estar aí numa simbiose espiritual com um mago negro, mas a sua responsabilidade pelo que está acontecendo com você é sua e é intransferível, né? E amadurecer o raciocínio espiritual, cósmico, é entender que eu não posso justificar as minhas ações por coisas externas. Eu preciso olhar para mim, eu preciso desenvolver a regra áurea de todas as religiões, eu preciso desenvolver o amor por mim, o amor pelo outro. Porque eu buscava fugir de mim através do autoflagelo. Me olhar no espelho e me achar feio ou, né, não capaz já é um tipo de violência comigo. Quem dirá bebida alcoólica, cigarro, drogas ilícitas, sexo promíscuo. Então, são muitas reflexões que eu estou tendo nesse momento na minha vida. Esses autores estão me ajudando demais. Ramatiz, Hermes Trismegisto, eles estão me ajudando a ver as coisas como elas são, sabe? E isso me ajuda porque quando eu me vejo no mundo, eu lembro que eu não sou do mundo. Eu estou no mundo. E o único caminho que eu devo percorrer é servir Deus e Jesus. E mesmo se eu for pelo caminho negativo, ou mesmo se eu for pelo caminho positivo, como eu já disse no começo do vídeo, eles vão levar no mesmo lugar. Então é melhor eu aprender pelo amor do que eu aprender pela dor. Porque os caminhos se encontram no final. Os paradoxos se anulam. O que está em cima é como o que está abaixo. E o que está abaixo é como o que está em cima. O que está dentro é como o que está fora. E o que está fora é como o que está dentro. Bom, acho que é isso por hoje, né? Gente, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não quero julgar ninguém, eu não quero apontar dedos, eu não quero fazer maledicência. Eu quero passar para vocês uma visão filosófica e espiritual de mundo que eu estou tendo hoje, nessa minha caminhada evolutiva, e que eu possa contribuir, né, com quem quer que seja. Afinal, se você chegou até aqui, não é? É porque eu imagino que você também tenha interesse nesses assuntos, né? Então não estou forçando ninguém a nada. Eu só estou querendo passar o meu ponto de vista sobre as coisas que eu tenho feito, praticado e estudado, que estão me ajudando a evoluir. Ainda que muitas das coisas que eu escuto me incomodem. Mas seria estranho se não incomodassem, né? Se as coisas que eu pesquiso e eu estudo não me incomodassem, pode ter certeza que eu estaria numa zona de conforto muito grande. Então, se eu estou estudando coisas que me incomodam, é porque eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso me desenvolver. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Hoje foi um verdadeiro freestyle. Eu não preparei nada, eu não li nada para esse vídeo. Eu só liguei a câmera, eu estava fazendo minha meditação. Eu falei, vou ligar a câmera, vou ver o que sai. E é isso. Se você chegou aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter você comigo mais uma vez. Fiquem todos na paz de Deus.